O Espírito Santo de Deus te faça entender esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito de Deus possa colocar no seu coração aquilo que Ele colocou no meu, para que você entenda exatamente como ser um cristão permanente, como ser um crente, não aquele crente oscilante. Ora vez ele está muito alegre, ora vez está muito triste, às vezes ele está animado, depois desanimado. Ele quer Deus, ele canta eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. Outra vez ele já não quer Deus mais. Aquela pessoa que está sempre no altos e baixos. Vou fazer o ano que vem, graças a Deus, 31 anos que eu aceitei Jesus. E esses 31 anos que eu estou me convertendo, cada dia que passa eu estou me convertendo, e eu nunca, não digo isso para vangloriar, eu nunca me afastei da igreja, nunca me afastei da fé. E durante esse período que eu estou na igreja, de 31 anos, Deus falou comigo 2 vezes em profecias. Deus usou 2 vezes um vaso para falar comigo. Eu nunca precisei andar atrás de profeta, eu nunca precisei andar atrás de profetisa, eu sempre me orientei pela Bíblia. E hoje eu queria te mostrar isso dentro da palavra de Deus, a diferença das pessoas que eram guiadas por Deus no Velho Testamento, das pessoas que hoje são guiadas por Deus no Novo Testamento. Porque há uma mistura, às vezes a pessoa faz uma mistura e acaba se enfraquecendo na fé. São pessoas fracas, se tornam meninos na fé, se torna igual aquele menino rebelde, que todo dia você tem que falar com ele a mesma coisa. Todo dia você tem que dizer para ele: olha a lição da escola, olha, você tem que ir para a aula, olha, você é meu filho, olha, você tem que fazer isso. Olha que relacionamento pesado que fica na casa, quando o pai tem que falar toda hora, todo dia, toda hora, quase as mesmas coisas, e quando o pai não fala, o filho não vai para a escola, o filho não deita, ou o filho deita, melhor dizendo, o filho fica desanimado. Mas é gostoso quando você percebe dentro da palavra de Deus. Por isso eu estudo a Bíblia, 30 anos estudando a Bíblia Sagrada. Já li mais de 1.200 livros sobre a Bíblia Sagrada, já fiz vários cursos de teologia, não estou me vangloriando, eu só quero mostrar para você que eu tenho conhecimento de causa. Eu não sou uma pessoa emocionada, que falo o que me falam, mas eu sou uma pessoa que pesquiso, uma pessoa que estudo, uma pessoa que vou fundo, para que eu possa te ensinar. E eu tenho visto isso na minha vida, tenho visto isso funcionar na minha vida. Então nós vamos ler Salmo 119, verso 105, que fala sobre a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Palavra de Deus. Está tão silêncio, gente, eu estou até gostando da chuva que está dando glória ali em cima. Se vocês puderem conversar um pouquinho da glória a Deus, aleluia, daqui a pouco, vai ser interessante. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos dizer isso junto? Diga: lâmpada para os meus pés. E agora o restante do versículo diz: e luz para os meus caminhos. Então diz assim: a Bíblia é um farol baixo e um farol alto. Então nós temos luz para os nossos pés, ou seja, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agora nós vamos ler um outro texto em Josué, lá no comecinho, depois de Deuteronômio está o livro de Josué. Quantos querem serem firmes na fé até a volta de Jesus? Diga aleluia. Às vezes a gente fala, irmãos, as coisas, e por não ter uma palavra confirmada dentro da Bíblia, a pessoa pensa: olha, o pastor João é muito bonzinho, mas ele não acredita em profecia. O pastor João é muito abençoado, eu gosto das pregações dele, mas tem uma coisa nele que eu não gosto. Ele não gosta de profeta, ele não gosta de profetisa.
ele não anda, ele não vai no monte para que alguém fale com ele, né? E tem outros que vão logo mais na canela. Só o pastor João tem medo de profecia. Será que ele tem alguma coisa escondida? Será que ele tem alguma coisa para esconder? Será que ele tem medo de que um profeta uma hora rasgue o verbo para ele, né? Então, às vezes as pessoas falam coisas e cada um tem direito de falar o que quiser, mas a gente fala com conhecimento. Eu acho que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que vale, a verdade que é absoluta, a verdade é que prevalece. Quando Deus deu uma responsabilidade grandiosa para Josué, ele disse aqui no capítulo 1 de Josué, no verso 7 e no verso 8, presta atenção, eu vou ensinar para você hoje como você ser conduzido por Deus no Novo Testamento, como você ser conduzido por Deus na igreja da graça. Não estou falando da igreja do R. Soares, estou falando da igreja do tempo da graça, viu, irmãos? Então aqui diz assim, ó: não cesse. Deus deu a responsabilidade grandiosa para Josué e disse assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga graças a Deus. Então olha que coisa interessante. Agora vamos ler o 7. Tão somente, vamos ler o 7 e o 8 junto, que eu li só o 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvieis nem para a direita, para o fanatismo, nem para a esquerda, para a apostasia. Eu estou traduzindo aqui para você. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Davi disse que a palavra é que nos guia, e Deus recomenda a Josué a nos guiar. Agora vamos ver, primeiramente, no Velho Testamento, como é que o povo se orientava. Capítulo 3 de 2º livro de Reis. Capítulo 3, no livro de Reis, para você entender bem. Era assim que quando as pessoas se viam num momento difícil, como esses 3 exércitos estavam, como esses 3 reis, o rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Edom, estava diante de um problema terrível. Então, a partir do verso 11 do capítulo 3 de 2º Reis, perguntou, porém, Josafá, preste muita atenção: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Vejam que coisa interessante. Eles precisavam de uma orientação, e eles perguntaram: tem aqui algum profeta pelo qual podemos consultar o Senhor? E surgiu então o profeta Eliseu, que os orientou, que trouxe para eles a palavra de Deus. Agora vamos ver lá como é que a igreja é conduzida. Apocalipse capítulo 3, você vai ver, e vou te ensinar isso bem claramente, bem tranquilamente. Antes de você ficar com muita raiva de mim, segura para o final, né? Para que você entenda depois como é que Deus quer te conduzir, para que você não entre em confusão e nem tire os olhos do Senhor e ponha os olhos em homens e em mulheres, mas que os teus olhos fiquem no Senhor.
Vamos começar com 3,13 ou 3,6. 3,6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o quê? Que o profeta diz à igreja. Como é que está aí, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ué, mas será que tem uma coisa errada? Olha o 13, versículo 13 do capítulo 3. Lê para mim toda a igreja, bem forte. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Coisa interessante. Olha o 3,22, olha no 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é que estava dizendo isso? Quem é que estava falando isso? Jesus. Agora vamos voltar na palavra, para a gente entender direitinho o que Deus está falando, lá em João capítulo 16. João capítulo 16. Evangelho segundo São João capítulo 16. Irmãos, eu tenho um pensamento comigo. Eu respondo pelo que eu ensino para a igreja. Eu vou responder diante de Deus pelo que eu ensino para a igreja. Então eu não te ensino para obter lucros. Eu poderia dar um ensino para um e para outro, diferenciado, para segurar você, segurar o dizimista, segurar o ofertante, mas eu não tenho compromisso com isso. Você não é meu patrão é Jesus. E eu devo a Ele toda a minha obediência àquilo que Ele me manda fazer. Então existem lugares às vezes que a Bíblia não é ensinada. Ensina só os chavões que pode dar muito dinheiro. Os chavões que faz vir muito dinheiro. Usa-se então os espetáculos, enfim, para dar muita grana. Aqui não tem nenhum interesse nisso. Se você quiser ser dizimista, você deve ser. Se você quiser ofertante, você pode ser. Se você quiser dar 1 milhão de reais de oferta, você pode dar. Se você não quiser dar nem um centavo, ainda assim você é bem-vindo aqui nessa igreja. Porque ninguém muda ninguém, ninguém obriga nada a ninguém, ninguém força nada a ninguém. O que faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos aprender um negócio que eu posso até perder pessoas com isso aqui. Porque tem gente que ama ficar longe de Deus e perto de homens e de mulheres. Mas hoje eu devo uma obrigação a você, a te ensinar essa verdade aqui. Amém? Então aqui, João capítulo 16, a partir do verso de número 13, está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando Ele vier, Ele vos guiará. Por isso que Jesus, o próprio Jesus que disse isso em João, disse em Apocalipse: ouça o que o Espírito fala à igreja. Agora que vem um negócio. A igreja não é conduzida por profetas. A igreja é conduzida pelo próprio Espírito Santo. Mas onde é que ele fala? Romanos capítulo 8. Passa para frente. Romanos capítulo 8. Eu vou pregar para você daqui a pouco. Romanos capítulo 8. Vocês estão tão caladinhos, né? Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito, quando você vê Espírito escrito na Bíblia com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Quando você vê com E minúsculo, pode ser o seu espírito, pode ser um espírito de outros espíritos, mas aqui fala do Espírito Santo. Então diz assim, olha só no verso, qual que eu falei? Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Você vê que o nosso espírito aparece com letra minúscula, sim ou não? Que somos filhos de Deus. Então nós vamos orar para nós falarmos sobre esse assunto hoje. Como eu disse, fica tranquilo, não fique com raiva de mim antes de terminar a mensagem, por favor, não vá me bater. Você que tem tendências monteira, você que gosta de ser monteiro, gosta de ir no monte,
Você gosta de uma profetada, gosta de levar alguém na sua casa, gosta de ir em alguém que profetiza. Por favor, não me bata antes de eu terminar a mensagem, tá bom? Porque tem gente que já fala assim, não, eu odeio esse tipo de coisa, porque eu tenho lá a irmã que fala tudo o que eu preciso ouvir. Esse é o problema. Enquanto ela fala tudo que você precisa ouvir, você não está ouvindo o que Deus precisa ouvir. O que Deus precisa falar, o que você precisa ouvir de Deus, né? Então daqui a pouco eu vou mostrar dentro da Bíblia para você, sem distorcer a palavra, para que a mão de Deus venha e te abençoe em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, o que for de Deus vai entrar e vai ficar. Pode falar isso, tranquilamente. A Bíblia diz: provai os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Então você pode apontar o dedão em mim e dizer: se for o Espírito Santo que vai falar através desse pastor, é para ficar tudo dentro de mim, e que o Espírito Santo traga para o meu coração. Mas se não for, está amarrado, jogado por terra. Mas por favor, faz essa oração com sinceridade, para que o Senhor possa te abençoar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, estamos na tua casa, e nesse momento, Senhor, nós nos colocamos na condição de ser instrumento do Senhor, naquilo que o Senhor quer falar, não naquilo que eu penso, ou naquilo que eu acho, mas na verdade da sua palavra. Eu não quero aqui, Senhor, torcer ou distorcer alguma coisa para a minha conveniência, ou para que eu tenha simpatia dessa pessoa, mas eu quero aqui falar aquilo que o seu Espírito Santo quer falar. Eu quero estar aqui, Senhor, como instrumento do Senhor, e que essa pessoa que está aqui hoje, meu Pai, se ela é uma pessoa presa a estas coisas, eu quero que o Senhor mostre para ela a realidade da tua palavra, que se o Senhor fala com ela, não há necessidade, Senhor, dela correr atrás. O Senhor é um Deus que tem responsabilidade, o Senhor é um Deus que tem o comando da casa, o comando dos filhos. Não há necessidade, ó Deus, dos filhos ficarem desesperados, e até mesmo deixando a sua palavra para estar com palavras de homens. Eu oro para que o Senhor me abençoe nessa palavra, abençoe os teus filhos, que eles possam ficar tranquilos até a conclusão dessa palavra. Tira, Senhor, agora todo espírito de credulidade, todo espírito de ira, todo espírito, aquele espírito que vem para fechar o coração, que ele sai do nosso meio, em nome de Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor esteja caindo sobre esta igreja, em nossos corações, que todos digam amém. Amém. Senta aí no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero que hoje eu vou daqui a pouco entrar num texto aqui da palavra, mostrando algumas coisas para você, irmãos. E a minha intenção no meu coração, e Deus sabe disso, é que você seja um cristão permanente até a volta de Jesus, ou até o seu encontro com Jesus. Que você não seja oscilante, não seja andarilho, não seja migrador, mas que seja alguém que tenha uma particularidade com Deus, e que você entenda a voz do Espírito Santo. Amém ou não? Eu quero mostrar para você algumas coisas que eu quero que você preste muita atenção. Primeiramente, nós vamos abrir em Jeremias capítulo 23, para nós acompanharmos alguns acontecimentos que aconteceu no passado, e que corre o risco de acontecer hoje, que tem acontecido muito hoje. E depois nós vamos entrar nas Escrituras Sagradas, mostrando para você esse lado extraordinário de como o Espírito Santo conduz a igreja. Agora, antes de eu entrar aqui no mérito de Jeremias 23, eu queria ser assim um pouco duro com você. A maioria das pessoas que gostam de ser conduzidas por profecias é bíblica, pastor? Perfeitamente. Profecias, eu disse que em 31 anos Deus falou comigo 2 vezes usando um profeta, usando uma profetisa uma vez e um profeta outra vez. Fora disso, nunca mais, Deus certamente nunca precisou dele usar assim individualmente um vaso para dirigir a mim uma profecia, porque eu sempre respeitei a palavra e sempre dediquei o meu tempo em me orientar pela palavra.
A maioria das pessoas que são monteiras, elas vão ao monte, não tenho nada contra. Pessoas que estão sempre, antes de tomar qualquer decisão, vai atrás de uma profetisa, vai atrás de um profeta. Essas pessoas, elas não têm coragem de estudar a Bíblia. Elas não têm coragem, elas estão sempre deixando a Bíblia de lado, deixando a palavra de Deus de lado, e você vai ver isso dentro da Bíblia, porque é mais fácil alguém dizer para mim o que eu devo fazer, do que eu buscar essa orientação na Bíblia, até encontrar. É mais ou menos assim, irmãos, é uma corrupção isso. É mais fácil você comprar uma carteira de motorista, do que tirá-la pelas vias corretas, é ou não é? Você vai lá e fala para o sujeito, ó, eu sei dirigir, e tenho dinheiro para pagar a carteira, aí ele te dá uma carteira, aí você fica com carteira como todo mundo, mas isso é correto? Isso não é correto, isso é uma corrupção, isso é pecado. Então existem aquelas pessoas, que em vez delas pegarem a Bíblia Sagrada, ou ir à igreja e buscar a orientação do Senhor, estudar a Bíblia, buscar exemplos, respeitarem testemunhos, e buscar a orientação de Deus, é muito mais fácil ela ir numa pessoa, e orar com essa pessoa, e a pessoa põe a mão na cabeça, e diz assim, é isso que falo contigo, você fará isso, eu vou fazer agora, e a pessoa vai. Pastor, por que de vez em quando dá certo? Por que quando eu faço isso, as coisas dão certo para mim? É porque certamente você conjuga as duas coisas. Você estuda a Bíblia e busca o profeta ou a profetisa. Então ele diz o que já está escrito. Você quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa fala assim, eis que falam contigo, terás que orar e buscar muito para conseguir isso. Isso é profecia? Isso já está na Bíblia, né? Eis que falo contigo, buscar-me-eis e me achareis, mas se me buscar de todo o vosso coração, e eu vou deixar-me achar, e vou fazer isso e aquilo para você. Irmãos, isso são coisas que não tem absolutamente nada, não está no contexto, daqui a pouco você vai ver dentro da Bíblia, não está no contexto de como Deus dirige o povo dele no Novo Testamento. Por isso que Jesus disse várias vezes, depois você vai ler em Apocalipse, você vai encontrar isso várias vezes Jesus está dizendo, ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não posso misturar isso, ouça o profeta que diz à igreja. Eu não estou no Velho Testamento. O Espírito Santo, ele não vem em alguns, ele foi derramado sobre toda a carne. O Espírito da profecia está em mim e está em todos nós, e Deus usa ele para falar na percepção do nosso espírito. De acordo com Romanos, onde nós lemos 8,16, ele diz que o Espírito de Deus testifica, ou seja, testemunha com o nosso espírito que aquilo que nós estamos fazendo é coisa de filho de Deus, e que aquilo que estamos fazendo não é coisa de filho de Deus. Então agora eu quero que você preste atenção aqui nessa palavra dura que Deus fala a Jeremias. Primeiramente, Jeremias 23, no verso 15 em diante. Todos estão com a Bíblia na mão? Graças a Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que dentre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não verá mal nenhum sobre você, não verá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, e ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias em que
entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Agora presta atenção nesse versículo que nós vamos ler. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, vírgula, vamos pensar um pouquinho aqui. Acaso se Deus não estiver falando todo dia, você não anda? Porque você pensa que Ele não está ali? Acaso se Deus não estiver falando toda semana, voz audível, Ele não está ali? Acaso Deus não estiver falando de 4 em 4 meses, você vai parar porque Ele não está ali? Diz o Senhor. E diz assim, não também que sou Deus de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Quer dizer, será que eu não estou vendo você? Será que eu preciso falar que eu estou te vendo? Será que eu preciso estar sempre confirmando que eu estou te vendo? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo, presta atenção nisso aqui, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Olha aqui para mim, irmãos, um pouquinho. A pessoa que acostuma ser conduzido por profetisa ou por profeta, ele não está firmado em Deus, ele esquece de Deus, e ele lembra só dos profetas. Se não tiver um profeta para dirigir ele com uma profetada, ou com uma profecia, ou uma profetisa, ele vai parar na fé, ele vai se confundir, ele vai chegar um momento que ele vai ficar maluco. Ele não vai pensar, eu não posso ir para lado nenhum, porque Deus não está falando comigo, Deus não falou comigo. Eu me lembro de um pastor Francisco Malaquias, ele pregou 7 dias numa igreja, e uma pessoa participou daquela igreja, uma senhora, durante as 7 conferências dele, ela participou. Na 7ª conferência, quando ele terminou a palavra, aquela senhora veio à frente e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse comigo. Ele sempre tem esse negócio, eu queria que o senhor orasse comigo, eu estou tão angustiado, mas não vai para a Bíblia de jeito nenhum, e nem vai para o jejum, e nem para o joelho, vai para alguém. Eu queria que o senhor orasse comigo, estou muito angustiado. Aí o pastor orou com ela, fez uma oraçãozinha meia curta, abençoou ela, e quando terminou a oração, ela falou assim, Deus não mostrou nada, Deus não falou nada para o senhor sobre mim? Aí ele devolveu com outra pergunta, disse, eu te pergunto, Deus não falou nada com você, me usando? Aí ela disse, não sei, o senhor vai falar alguma coisa para mim? Ele falou assim, minha irmã, se nessas 7 conferências Deus não falou nada com você, espere o próximo conferencista, porque não é possível. Então tem gente que eles querem ouvir uma profecia, eles querem trazer o Velho Testamento à tona. Eu quero um profeta para me conduzir. Mas Jesus diz, quando o Espírito Santo chegasse, era Ele que vai nos guiar, muito melhor do que um profeta. Ele não tem falha, ele não tem problema de passar o coração na frente, como diz aqui a Bíblia, pessoas que chegam para você e falam assim, olha, tive um sonho com você, fala assim, obrigado irmão, Deus te abençoe, se Deus quisesse me dar alguma revelação para o sonho, tinha dado para mim. Não, eu tive um sonho com você, e olha, irmão, não aceita isso, não é assim que Deus trabalha no Novo Testamento. Por isso que Jesus disse N vezes, para mim e para você, ouça o que o Espírito diz. Mas como pastor eu vou ouvir o que o Espírito diz? Aí que está o negócio. Para ouvir a direção do Espírito, nós temos que estar em comunhão com a palavra, porque a palavra, ela é a espada que o Espírito usa. Eu não tenho como ouvir a voz do Espírito se eu não me envolver com a palavra. É mais fácil envolver com profetisas e profetas, porque eu não preciso da Bíblia, eles vão dizer o que eu devo fazer. Mas quando eu quero ouvir de fato o que está acontecendo, daqui a pouco eu vou mostrar para você dentro da Bíblia, o que faz a verdadeira condução da igreja,
o que o Espírito está conduzindo a igreja. Eu estou falando alguma coisa aqui agora, irmãos, e o Espírito Santo está falando no teu espírito o que deve ser feito. Ele está falando na percepção do teu espírito o que você tem que arrumar. Eu não posso apontar no irmão Oswaldo e dizer: Oswaldo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Se o Espírito que está em mim é o mesmo que está nele. Então, se eu ensino ele a palavra, e se ele mergulha na palavra, e se ele enche da palavra, o Espírito precisa me usar para falar com ele. O Espírito fala diretamente na percepção do Espírito dele. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a igreja de Atos era guiada. Você não vai encontrar em nenhum lugar em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, uma profetisa dizendo, lá fala de profetisas que tinham e que cessaram o ministério naquele tempo, e que o Espírito Santo começou a conduzir a igreja. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para Jeremias 23, algumas observações que nós temos a fazer, principalmente no verso 28. No verso 28 diz assim: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas pastor, Deus não mostra pessoas para a gente em sonho? Agora olha aqui, presta atenção no pastor. Quando Deus te der um sonho a respeito de alguém, não é para contar para ela, é para você pagar um preço de oração. Porque se Deus quisesse contar para ela, tinha falado para ela. Tem gente que chega para mim às vezes e fala assim: pastor, deixa eu contar um sonho para o senhor discernir para mim. Irmão, eu não discerno nem os meus. Se Deus te deu um sonho, isso aí é você que tem que pedir, porque se ele não conseguiu falar com você acordado, falou com você dormindo, então ele vai ter que te dar esse discernimento para você. Ah, mas tem gente que toma tempo para discernir sonho. Isso é bíblico. Daniel discerniu o sonho de Nabucodonosor. Vemos José discernindo o sonho do faraó. Agora me mostra dentro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, onde alguém discerniu o sonho de alguém. Aí que nós misturamos as coisas, e nós ficamos presos, e não crescemos na fé. Nós somos pessoas vacilantes, porque quem pode nos dirigir com segurança não tem lugar. Quem pode nos dirigir com segurança em veredas planas, não há lugar na nossa vida para eles, por causa da nossa confusão. Eu sei que não vai ter amém, eu sei que daqui a pouco nós vamos ver onde você vai chegar. Muito bem, vamos ver mais uma observação que tem aqui no verso 23 a 34, 23 a 24 de Jeremias. Acaso sou Deus apenas de perto? Eu já expliquei um pouquinho isso, mas eu quero voltar a explicar. Porventura também não sou Deus de longe? Eu não encho porventura a terra? Alguém pode se esconder de mim? Eu não estando falando todos os dias significa minha ausência? Agora vem uma coisa interessante. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Você quer ver porque às vezes nós não ouvimos o Espírito Santo? Por causa das nossas preocupações, ansiedades. A gente enche a cabeça de ansiedade. Eu quero ouvir Deus falar, eu quero ouvir Deus falar, eu quero ouvir Deus falar. Eu pensava que Deus tinha falado comigo, eu pensava que isso era de Deus, eu pensava que esse negócio era de Deus. E você não percebe que Deus está ali para falar com você no teu espírito. Lembram dessa passagem aqui muito bem? Eu quero que você preste atenção. Fala daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, distante de Jerusalém, mais ou menos 11 quilômetros. Aqui diz 60 estádios, dá mais ou menos 11 quilômetros. E eles iam conversando. Vocês estão lendo a partir do verso 13 do capítulo 24 de Lucas. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como se impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou-lhe Jesus: que é isso que vos preocupa? O que é isso que vos está preocupado? Por que vocês estão preocupados? O que vocês estão indo tratando pela estrada, indo caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Agora presta atenção antes de continuarmos. Um, porém, chamado Cleopas. Por que a Bíblia sempre diz assim, quando tem mais de um, só fala o nome de um? Por que aqui não fala o nome dos dois? Sabe por quê, irmãos? Para que nós coloquemos o nosso nome nesse outro.
porque é o que de fato está acontecendo, o que pode acontecer conosco. Por isso que fica esse nome vago, para que coloque o seu nome. E aconteceu, Jesus o Nazareno, que aconteceu, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele. Olha só, eles estão contando a história de Jesus para Jesus, por causa da ansiedade e da preocupação que eles têm. É isso que acontece com a pessoa quando ela está maluca para ouvir alguma coisa. Ele quer ouvir, ele acha que se ele não ouvir, ele estava tão acostumado a ouvir com Jesus, a estar com Jesus pessoalmente, que eles pensou que quando Jesus foi embora, ressuscitou e subiu, eles tinham ficado só, e que agora acabou para eles. E Jesus começa a conversar com eles, e eles começam a contar a história do próprio Jesus para o próprio Jesus, né? E aí daí a pouco Jesus toma a palavra, irmãos, e prega para eles, desde Moisés até Jesus, explica tudo para eles de novo. Diz: vocês estão preocupados porque vocês não entenderam, vocês estão muito tardio para entender a Bíblia, a palavra. Jesus fala lá. E quando eles chegam próximo da aldeia, 11 quilômetros andando junto, e Jesus pregando para eles. Pois é, mas vocês não sabiam que era assim e tal. Aí quando chega, Jesus é maravilhoso demais. Jesus não facilita, ele quer ensinar a gente. Ele não quer fazer a gente marionete, ele não quer fazer da gente pessoas que carrinho de mão. Ele quer ensinar a gente a ser vencedor. Aí Jesus faz de conta que vai passar direto. Aí um deles fala assim: Senhor, já é tarde, fica conosco, vamos entrar, posa aqui, dorma aqui essa noite, amanhã cedo o senhor vai. Aí Jesus entrou com eles. Aí eles sentam na mesa, daqui a pouco prepara a janta. Aí quando sentam na mesa, que eles sentam para comer, que eles dão uma relaxada, que eles ficam tranquilos, e Jesus pega o pão e dá graça. Aí naquele momento eles abrem os olhão e falam assim: é ele. E ele desaparece. E só fica os dois olhando um para o outro. Diz: rapaz, é o homem, ele ressuscitou e vai nos guiar pelo Espírito dele. Vamos voltar para Israel, vamos voltar para Jerusalém. E voltaram correndo naquela mesma noite para Jerusalém e foram contar para os discípulos como foi esse negócio. Isso acontece muitas vezes com a gente. A nossa ansiedade nos enfraquece. A nossa ansiedade, ela nos faz correr atrás de pessoas erradas. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela nos faz se tornar crente fraco. Nós achamos que a nossa direção está na mão de um, na mão do outro, na mão do outro. A nossa direção está nessa palavra que diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando eu entro nessa palavra, não tem como o Espírito de Deus não falar comigo, irmãos. Quando eu entro no estudo dessa palavra, quando eu tenho tempo para essa palavra, quando eu começo a buscar a Deus nessa palavra, não tem como eu atender aquilo que Jesus diz. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando o Espírito fala no seu coração, você sente firmeza. Vamos ver, pastor, onde é que mostra que o Espírito Santo fala? Vamos começar com Atos capítulo 10, eu quero falar em Atos para você, porque é a era da igreja. O livro de Atos é um livro que não houve saudação final, é um livro que não foi terminado. Esse livro, ele está sendo concluído pela obra da igreja, Atos dos Apóstolos. E olha que coisa extraordinária aqui. Vamos ver vários textos aqui rapidinho, e eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. E a partir de hoje, em nome de Jesus, tira sua cabeça dos profetas e profetiza, e põe sua cabeça na Bíblia e no Espírito Santo, e você nunca vai desviar desse caminho. Eu tenho alguns amigos meus que têm 60 anos de cristão, 63 anos de cristão, e eles são guiados e conduzidos pela palavra e ouvindo o que o Espírito Santo. Mas pastor, então nunca vai acontecer de uma profetisa falar comigo, ou um profeta? Pode acontecer, mas Deus, quando Ele quer falar com você, Ele promove o ambiente, Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, sem você preparar nada, nem ir atrás, nem ir buscar e nem nada. Ele manda alguém na sua casa, você vai ver isso dentro da Bíblia aqui agora. Ele manda alguém lá na sua casa e dizer: olha, eu vim aqui hoje
amando do Senhor para te dizer isso. E tem mais, quando você estava orando hoje, você estava pedindo isso. E amém, e sai dali, a resposta de Deus está dada. Agora quando você, irmão, você entra no carro e sai buscando um, buscando o outro, vai para um monte e vai para o outro, aí você encontra alguém que já conhece o seu sofrimento, e ele te larga uma profetada do coração dele. Eu não sei se você tem o sentimento que eu tenho quando eu estou orando com uma pessoa que sofre. Quando eu estou orando com uma pessoa que está sofrendo muito e eu sei do sofrimento dela, eu preciso me segurar para mim não dizer assim: olha, o Senhor mandou falar para você que você fique tranquilo que o negócio vai resolver. Se eu não segurar, eu falo. Isso é profecia do coração, sentimento do coração. Não é o Senhor que mandou falar. Eu não estive no conselho. Olha como é que é importante. A verdadeira profecia, ela sai do conselho eterno de Deus, num mensageiro que vai lá levar. Isaías foi até a casa de Ezequias, e ele vai lá na sua casa. Então comece a mergulhar na Bíblia e diz: Senhor, não estou compreendendo o que está escrito aqui. O eunuco estava lendo a Bíblia dentro da carruagem e pensa: nossa, como eu gostaria de entender isso, como eu gostaria de compreender isso. O Espírito Santo pegou Filipe, levou Filipe lá onde o eunuco estava e perguntou assim: está entendendo o que está lendo? Ele disse: não, ninguém me explica. Como posso entender se ninguém me explica? Aí o Filipe falou assim: pois eu vou te explicar. Deus me mandou te explicar. E entra na carroça e ensina o eunuco o que a Bíblia Sagrada dizia. Você está entendendo como é que é as coisas? Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha a Bíblia como é maravilhosa. Só se confunde quem não conhece a Bíblia. Se você conhece, quando meditava Pedro acerca da visão, ele teve uma visão. Disse-lhe o Espírito. Disse quem, irmãos? Não foi o profeta? Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens. Como é que é? Como é que é, bem? Vamos orar com ela, tá? Vamos ficar de pé, vamos orar com essa criança para ela dar tranquilidade para os pais, tá? Em nome de Jesus. Não precisa não. Eles querem subir. Isso, vai parar a dor agora, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, eu ministro cura nessa criança. E ela vai calar agora, porque a dor vai desaparecer. Quando eu tirar a mão, a dor sai junto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pronto. Você pode sentar. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção aqui. Ela vai melhorar, tá? Pode ficar tranquilo, irmã. Então, olha aqui o que a Bíblia diz. O Espírito, então, disse a Pedro: estão aí 2 homens que te procuram. Agora presta atenção. O que Pedro estava falando quando o Espírito falou com ele? O que Pedro estava fazendo quando o Espírito falou com ele? Enquanto, olha aí, irmão, no verso 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão bíblica que ele tinha tido. Amém? Agora ela vai ficar boazinha. Coloca ela de bruço na sua perna um pouquinho. Isso. Isso você quer entender, né? Ele estava meditando. Aí o Espírito Santo visitou e disse a ele: estão aí 2 homens e te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem estava falando com Pedro? Quem estava falando com Pedro, irmãos? O Espírito Santo estava falando com Pedro. Se você nunca teve essa experiência, por favor, não levanta a mão. Mas quem já ouviu a voz do Espírito Santo alguma vez na sua vida? Levanta a mão assim. O Espírito Santo falou assim: olha, não faz isso mais não, me entristeceu, né? Ou faz assim que vai dar certo. O Espírito Santo, ele quer falar comigo, sabe por quê? Porque Jesus mandou ele para isso. O Espírito Santo mandou ele para cá, derramou ele sobre nós, para ele nos conduzir a toda a verdade, para ele nos conduzir, passar para nós aquilo que ele recebeu do Senhor.
Então, quando eu largo o Espírito Santo de lado, eu acho que ele só funciona em alguém, e vou atrás de um homem, de uma mulher, eu estou pecando contra o Espírito Santo, irmãos. Eu estou agindo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Eu estou agindo contra o Espírito que quer me assistir. Então ele orienta Pedro. Agora vamos ver Atos 11, verso 12. Vamos ver o que Pedro fez. Vamos ver o que nós vemos aqui a palavra. Atos 11, verso 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Glória a Deus. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Olha que coisa interessante, olha que coisa linda. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Quero bater mais um pouquinho nessa tecla. Pedro estava meditando na palavra quando o Espírito Santo visitou e orientou ele. Esse é o ministério do Espírito Santo, irmãos. Nós não estamos debaixo do ministério de profeta nem de profetisa. Nós não estamos debaixo de como Jeosafá, o rei de Israel, o rei de Judá e rei de Edom. Nós estamos debaixo da graça de Deus. O Espírito Santo está aqui. E ele vai com você para casa onde profeta não entra. Ele conhece problema que profeta não conhece. Ele conhece tudo da sua vida e te orienta. Agora vamos ver mais na palavra. Atos 13, 2. É o livro da igreja. Quantos sabem que esse é o livro da igreja? É o livro da igreja primitiva. Agora aqui, olha, presta atenção aqui na igreja. Lá na igreja de Antioquia, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ué, pastor, mas aqui não tem profetas? Mas vamos ver quem foi que Deus usou. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manoém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha que tinha um profeta lá em cima. Está vendo lá o profeta? Estão vendo lá o profeta, irmãos? Aí disse, e jejuando, disse quem? Disse quem, irmãos? O Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para que a obra que eu tenho chamado. Mas pastor, esse Espírito Santo, ele não disse através desse profeta? Não, senhor. Ele disse através de quem estava dirigindo a oração. E ele disse para o próprio Saulo, que estava ali orando, que está na hora de me separar. Se eu tivesse tempo de mostrar para você, né, que exegese, alguma coisa aqui na homilética, como se dá uma coisa com a outra, eu ia mostrar para você que o Espírito Santo falou no espírito de Paulo. Não foi nem alguém que chegou ali e disse assim: olha, é assim que vai ser, é assim que tem que ser. Não é assim, irmãos. Nós não temos que esperar isso. O Espírito Santo, na ministração da palavra, na meditação da palavra, ele te guia, ele te conduz, porque essa é a função dele. Atos 20. É mais fácil andar atrás de profeta e profetisa, mas é pecado contra o Espírito Santo e confusão para a cabeça. Daqui a pouco você não vai ter lugar mais na terra, porque os profetas começam a falhar, você começa a condenar eles. Mas o Espírito Santo, se você der lugar a ele, ele nunca vai falhar. Nunca, irmãos. Eu me lembro que quando o Espírito Santo, às vezes não é o que você queria ouvir que ele fala. Olha o que você vai ver aqui. Você vai ver aqui na palavra, Atos 20, 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Paulo está dizendo isso. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Você está vendo o que o Espírito Santo fala? Você vai, mas vai ter luta, meu filho. Vai ter cadeias, vai ter tribulação. Você gostaria de ouvir um camarada profetizar isso para você? Você gosta? Alguém chegar e falar assim: não pode fazer, mas você quase vai morrer de luta. Vão te apedrejar. Você vai? Você vai? Vão jogar pedra em você, vai ter tribulação, vai ser terrível nessa viagem sua. Você fala assim: não é de Deus. Está repreendido? Em nome de Jesus. Esse profeta está na carne. Mas quando o profeta diz assim: pode ir que eu serei contigo, quando passares pelas águas eu botarei um barco para te carregar.
E se o barco furar, você andará sobre as águas. Aí você vai, e quando enfrenta a batalha e a luta, você fala: e agora? E agora, José? Deus falou. Aí você vira para Deus. Por isso que irrita Deus. Vira para Deus, e aí? Deus fala assim: eu não mandei esse mentiroso falar no meu nome, não. Eu não mandei ele falar. Ele está profetizando mentira. Ele não teve no meu conselho. Ele não teve na reunião do meu conselho celestial para poder falar isso aí. Eu não liberei essa palavra, não. Mas olha o Espírito Santo dizendo para Paulo: você vai, e não disse nada que tinha, a não ser afirmando e confirmando, dando segurança para ele nas batalhas que ele ia enfrentar. Esse tipo de profecia, eu estou fora, né, irmãos? Atos, capítulo 20, 22, 23, que nós lemos, né? Você percebe o quanto isso é divino, o quanto isso é maravilhoso. Agora eu queria te dar uma dica. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20. Como é que você ouve a voz do Espírito? Escuta aqui, se você não tiver orientação bíblica, o Espírito não tem como falar com você. Pedro estava meditando, Paulo e Silas, Barnabé, estavam jejuando, estavam orando, e o Espírito Santo veio e falou com eles. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Se você não tiver Bíblia no seu coração, é isso que eu quero terminar para a gente orar. Se você não tiver conhecimento bíblico, não tiver tempo para meditar na Bíblia, não tiver tempo para orar, e se você não crer no ministério do Espírito Santo, você será confundido. Um dia eu fui fazer um funeral de uma irmã da Assembleia de Deus, muito querida aquela irmã, por sinal. O filho dela gostava muito de mim, me pediu que eu fosse fazer o funeral dela. Eu fui, cheguei lá, preguei uma mensagem e falei a respeito da questão da morte, de tudo ali. Foi uma bênção, foi um culto gostoso. E quando eu terminei o culto, que eu estou ali meditando um pouquinho, saiu uma mulher, uma senhora, lá de uma distância daqui, lá da porta, e veio falando em língua, parecendo um triturador, parecendo um rolo compressor. Chegou perto de mim e disse assim: escuta aqui, meu servo, você vai ter que fazer isso agora. Eis que falo contigo, se não me atenderes, te lançarei num leito de enfermidade. Os irmãos que estavam do meu lado chegou a tremer na base assim. Aí ela terminou de falar. Eu falei: muito bem, está feito o que eu tinha de fazer, irmãos. Deus abençoe vocês, graças a Deus, obrigado pela oportunidade. Aí alguém me cutucou e disse: pastor, o senhor não vai fazer o que Deus mandou? Eu falei: esse não é meu Deus, não conheço esse cara. Aí teve alguém de perto de mim e disse assim: nossa, o pastor vai morrer. Ficou só me olhando, pensei: vai cair agora, vai cair ali. Vai cair ali, vai morrer, vai morrer. Desobedeceu a palavra do Todo-Poderoso. Gente, eu não tenho tempo para explicar aqui. Você acha que Deus é um Deus conquistador por ameaça? Deus, você ameaça seu filho, você pega o seu filho e fala assim: filho, se você não fizer o que estou te mandando, eu vou te matar? Quem já falou isso para filho? Eu vou orar para Deus tirar o espírito maligno de você. Quem que você aponta o dedo no filho e fala assim: olha aqui, se você não fizer a tarefa direito na escola, eu vou largar uma lepra em você, ou um câncer em você, filho? Quem é o pai que já fez isso? Vou expulsar o demônio da sua vida se você já fez isso. É demônio, irmãos. Deus pode falar duro com você, que você dá vontade de entrar debaixo da mesa, mas Ele fala como pai, e você vê atrás daquela voz dura a expressão do amor que Ele tem por você. E aí alguém diz para mim assim: pastor do céu, o senhor é doido. Eu não sou doido, irmão. O que adianta eu ficar enterrado na Bíblia, lendo a Bíblia, orando, jejuando, para levar uma cacetada dessa, de um trem desse aí, que eu nem sei de onde vem? Ué, o que é isso? Alguém, mas não era. Aí todo mundo veio para perto de mim, inclusive o filho da irmã: pastor, não era o senhor não? Quem que era aquilo lá? Eu não sei, irmão, nem quero saber. Mas que senhor que será que era aquele? Eu não sei. Nossa, aquela irmã é lá da igreja, do círculo de oração. A irmã ela pode ser do círculo, não sei de onde, mas aquilo não saiu do conselho de Deus. Nada sai do conselho de Deus que vem contra o que ensina a Sagrada Escritura.
Quando você recebe alguma coisa que vem do conselho de Deus, confirma na Bíblia, bate o martelo e diz glória a Deus, porque eu vou fazer, porque foi Deus. Mas quando vem de arrepio contra a Bíblia, é capeta, irmãos. Capeta de cabelo comprido, capeta de saia comprida, capeta que fala em línguas. Uma vez eu fui numa igreja, sei que você está vendo, você está maluco que eu estou falando hoje aqui, mas é para você aprender, para você ficar curioso e entrar na Bíblia, ler pelo menos 16 vezes, como eu já li, e estudar ela muitas vezes. Ah, pastor, lá no tal lugar não confirma isso não, meu irmão. Eu não estou preocupado com o que confirma isso ou aquilo, eu estou preocupado com aquilo que a Bíblia me traz revelação no meu coração. Eu estava fazendo uma vigília um determinado dia lá em Anápolis, e a vigília estava uma verdadeira bagunça, irmãos. Tinha um casalzinho de namorado bulinando um a outro ali. Você sabe o que é bulinar, né? Agarrar a mão naquilo e pé naquilo, etc, aquela coisa toda, dentro da vigília. Lá de cá tinha mais outro casal, alguém fazendo café, outro fazendo bolo, e um coitado de um irmão lá tentando dirigir a vigília. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, nós vamos passar a noite aqui, vamos perder a noite. O Espírito Santo me visitou. O Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido, pega a Bíblia, pede licença e toma direção dessa vigília. Eu falei, Deus, menino, está amarrado, demônio, sai para lá. Se eu fizer isso, eu vou apanhar aqui só tem coroão de presbítero para cima, eu sou o Joãozinho. E o Espírito de Deus diz, faça do jeito que eu estou te mandando, porque eu preciso que você tome a coisa aqui agora. E eu falei com o chefe do culto, falei, olha, eu estou ouvindo vozes. Ele falou assim, quer que eu ore por você? Eu falei, não, deixa eu te contar, o trem está feio, eu estou ouvindo, Deus está mandando eu fazer isso. Rapaz, eu estava olhando para você, e o Espírito de Deus estava dizendo para mim, fala para ele dirigir a vigília. Eu falei, não, você está brincando, então eu vou ter que entrar nessa mesmo. Ele disse, então vai, toma conta. Irmãos, eu peguei a palavra, e quando eu li um versículo bíblico, o casal de namorado lá sentiu mal, e eu falei, ou vocês vêm para cá, ou vocês vão embora. E o dono da casa começou a falar em língua e disse, graças a Deus, que agora o negócio começou a cair fogo, aleluia Jesus, e ficou feliz. E nós fizemos um negócio ali, e Deus, a pastora estava lá esse dia, né bem? Estava não? Deus fez um negócio na casa daquele homem, tão forte, tão poderoso, irmãos, e caiu um temor na vida daquelas pessoas. Eu era um rapazinho, um menino, e eu dei uma palavra tão dura para aquele pessoal, e caiu um quebrantamento tão forte, tão tremendo, e que a vigília foi um negócio assim, que ninguém conseguia parar de orar, o pau quebrou a noite inteira naquela casa. E aí, você sabe que a fama corre, né? Todo mundo diz, quem que é aquele menino, hein? Quem que é aquele magrelo? Que a gravata tampa ele, tanto magro que ele é, a gravata largona. Quem que é aquele menino? É o Joãozinho, lá da igreja quadrangular. Uai, mas que é isso, rapaz? Caiu fogo lá, hein? Pois é, pai. Aí o outro dizia assim, que menino é um pitulante. Mas eu falei com a pessoa certa. Deus nunca traz qualquer tipo de correção de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. E você quer entrar numa correção, começa a entrar de cima para baixo. Nunca de baixo para cima, porque é fogo estranho. Fogo que vem de baixo para cima não é de Deus, mas o que vem de cima para baixo é de Deus. E Deus fez uma obra naquela casa. Aquele homem ficou meu fã, ficou muito, não estou dizendo isso para me vangloriar, mas estou dizendo que eu ouvi a voz do Espírito Santo, irmãos. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Você pode ouvir essa noite o Espírito Santo falar com você. Você quer ver como o Espírito Santo fala com você até dormindo? Abra sua Bíblia em Jó, para nós terminarmos. Eu sei que eu estou contrariando alguns pensamentos aqui hoje. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de ouvir quando o Senhor fala assim, eis que estou contigo, meu servo, eu estou tomando conta de tudo. A Bíblia já diz isso. A Bíblia já fala isso. Por que você está com preguiça de olhar na Bíblia? Ah, mas eu fico tão seguro quando Deus fala assim, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Está na Bíblia. Ah, pastor, mas eu gosto demais. Irmão, você pode gostar, mas se não é bíblico, sai fora. Quantos estão aqui para ser crente até o final? Diga aleluia. Onde é que eu vou achar isso, hein? Eu vou achar, fica tranquilo.
Deus fala de um modo, de dois modos. Já achou aí? Qual que é o texto, irmão? Jó 33 ou 32. Me ajuda a achar. 33. Tem alguém que está falando 33? Você, Eva? 33, a partir do verso 14. Quem está feliz aí, diga amém, Jesus. Agora, eu não estou te forçando a você deixar o Espírito Santo te guiar, não. Se você quiser continuar com seus profetas, suas profetizas, a escolha é sua. Eu só posso te garantir que você não vai até o fim, porque você não vai dar conta de administrar as decepções com os homens. Mas o Espírito Santo não te decepciona. Tenha tempo para ele, para você ver. Pelo contrário, Deus fala de um modo e de dois modos. Mas o homem não atenta para isso. Quer dizer, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Então o sonho é dado a quem sonha, as instruções é dado a quem sonha, e a pessoa entende, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Quantos querem que o Espírito Santo te dê sonho? Esse é sonho do Espírito Santo, não é para você profetizar para ninguém. Você pode contar para os outros, mas conte como sonho, como diz o profeta Jeremias. Vamos ficar de pé? Vamos tentar orar um pouquinho para isso consumar no seu coração. Eu sei que eu estou tirando hoje a audiência do monte. Não que eu sou contra. Você pode ir ao monte, eu vou também ao monte, com um propósito definido. Eu me lembro de algumas vezes que eu estava no monte, e nós estávamos num círculo. O pastor Kleber estava lá esse dia, um ciclo de oração, e de repente aponta de lá um profeta. Tem gente que vive ali só para isso, né? Para profetar e outras profetizas, etc. Quando ele marchou no meu rumo, assim, no nosso rumo, eu vou para perto e começo a glorificar a Deus, vou deixar ele vir. Ele não vem, irmãos. Ele desvia de mim, porque o Espírito dá uma olhada e fala assim: não mexe não, que isso aí é frio, isso aí conhece. É dar a profetada e ele não vai aceitar, vai dar uma retrucada.